A gente faz parte da Unicamp e a gente é uma liga que tem como objetivo estudar sobre o assunto de liga sobre cibersegurança em si. A gente geralmente organiza workshops, competições, palestras, projetos, e a gente busca preparar nossos membros para o mercado internacional de cibersegurança e para dar um conhecimento geral neles em si. Nós, basicamente, somos a ponte entre a Unicamp e o mercado de trabalho relacionado à cibersegurança. Pode passar. Bem, a gente já teve um grande evento no meio do ano, que foi a Cyberfest, que a gente teve palestrantes de diversas empresas que vieram, como a Okta, Serasa, até palestrantes internacionais, onde tivemos palestras em inglês mesmo, de Harvard, do MIT, e daí a gente até, como liga, a gente também consegue realizar contatos e temos treinamentos dentro. Tanto que a gente conseguiu com o Gabriel Negreira, funcionário da Maga Cloud, e a gente teve um treinamento em Reverse Engineering, que no caso é engenharia reversa. E também a gente fez uma parceria com o The Citizen Lab, onde o próprio criador, o Ronald, ele deu uma palestra para nós. Tanto que essa palestra está no YouTube e está gravada no YouTube e vocês podem ver consultando o link que eu fixei no chat. Nossos objetivos a gente busca criar uma comunidade voltada à capacitação da cibersegurança, organizar competições de CTFs entre o nosso campus, o campus de Campinas, já que nós somos de Limeira, e outras faculdades também que tiverem. A gente também oferece vouchers e cursos para os membros e a gente conecta os estudantes com empresas ao redor do globo no mercado de cibersegurança. E essas somos nós, a Lix. Muito obrigado pela atenção. E, Francisco, tá tudo certo para começar agora? Ok. Beleza. Só já... Muito bem-vindos ao Offensive Fest, que no caso seria o Festival de Segurança Ofensiva. E para começar o nosso grandíssimo festival, temos a honra de oferecer o Francisco aqui. Devo já agradecer pela sua participação aqui. E pode começar. O palco é seu. Show. Perfeito, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Me ofereceram. Estão vendo minha tela? Tá dando para ver sim, Francisco. Show. Ok. Pessoal, primeiramente, né, quero agradecer o convite. Acho bastante importante esse tipo de projeto na nossa comunidade, né, porque é algo complicado iniciar no mercado de trabalho em cibersegurança, principalmente hoje em dia, que já, vamos dizer assim, acabou um pouco do hype do pós-pandemia, né, e pandemia, e a gente ter ligas, a gente ter pessoas, grupos focados em desenvolver isso e ajudar pessoas a iniciar no mercado de trabalho é bastante interessante e bastante legal. Tá? E espero que as pessoas que sejam beneficiadas com o trabalho de vocês entendam isso ao decorrer da carreira, né? Porque para muitos não foi tão fácil assim e não teve essa ajuda, né? A maioria das pessoas teve que pegar ali do nada e começar a sua carreira sem apoio nenhum, sem apoio de comunidade, sem entender para onde ir, né? E quando você tem alguém para dar esse norte é bastante importante. Só me hidratar um tiquinho aqui, já se hidrataram hoje. Fica à vontade. Vamos lá. Cara, hoje a gente vai falar sobre CIEM. É uma ferramenta bastante interessante e bastante legal. E a gente vai mostrar como a gente vai destruir isso aí e brincar com isso hoje. Tá? Falando um pouco aí sobre mim, para quem não conhece, né? Meu nome é Francisco Marinho, tá escrito embaixo aqui da
a minha câmera aqui, tá? Mais conhecido aí na comunidade como Tristão. Sou Head de Offensive Security na ITIM, então trabalho aí, estudo, segurança ofensiva já tem cerca de 7 anos, que eu estou trabalhando e executando pentests de operação de Red Team. Tem experiência global aí em projetos internacionais em ambientes críticos, então toda a parte ali, usina hidrelétrica, OT, coisas que podem realmente atrapalhar o fluxo de países, a gente testa e a gente acaba fazendo operações nesses ambientes, tá? Tem algumas certificações relativamente relevantes aí na área, como SCP, CRTO, né, algumas brasileiras, CH, Pentest Plus, né, internacional, e vou deixar aí também um QR Code com o meu LinkedIn e com o meu Instagram, tá? Então, podem ficar à vontade para me adicionar, podem me chamar no Instagram. Gosto de trocar ideia com o pessoal da área para a gente compartilhar conhecimento e criar esse network, esse vínculo, tá? Fiquem à vontade. E o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre o que é um CIEM, né? O CIEM nada mais é do que um centralizador e um gerenciador de logs. E ele é alimentado por todo tipo de ativo dentro da infraestrutura de TI, né? E o que ele faz, né? Como eu disse, é um centralizador de logs e eventos, então ele precisa centralizar algo. E o que ele centraliza? Cara, data sources, log sources, fontes de logs dentro do ambiente. Então, tudo aquilo que gera logs dentro do ambiente, ele vai acabar parando no CIEM de alguma maneira ali, por um agente, por um syslog, algum tipo de envio vai enviar para o CIEM e você vai coletar esses dados lá. E aqui a gente tem um exemplo com hosts Windows, máquinas Windows. Então, todos os eventos de criação de processo, autenticação, falha de login, todo tipo de evento, tudo que gerar log em um sistema operacional Windows, ele pode ser enviado para o CIEM. Linux, da mesma forma, criação de processo, autenticação, LS, CAT. Se você der um CAT no arquivo, esse log ele pode chegar no CIEM via syslog e a gente identifica esses eventos lá. Firewall, aqui a gente fala sobre tráfego, conexões de rede, conexões em portas, protocolos, se está usando UDP, TCP, flags, né, flags TCP ali de comunicação do pacote. Então, todos esses logs, eles são enviados para o CIEM. EDR, soluções de EDR. Então, se você tem ali na máquina solução de EDR/XDR e tem um evento de detecção, esses logs, eles podem ser enviados para o CIEM. Web Service, Nginx, Apache, IES, todo tipo de Web Service pode ser enviado para o CIEM. Database, Keras, né? E qual que é o benefício disso, né, para a comunidade? Qual que é o benefício disso para a empresa? Por que enviar isso para o CIEM? Porque é muito mais fácil de você correlacionar os eventos, correlacionar os logs, e também é muito mais fácil de você centralizar. Quando a gente está falando, por exemplo, de um incidente, houve uma invasão em um ambiente, é muito mais fácil você olhar o CIEM, onde você vai encontrar o log do firewall, o log do sistema operacional do Windows que foi invadido, ou do servidor web e afins, do que você ir em cada um desses ativos, manualmente, ir lá, por exemplo, no Apache, dar um cat no access log e começar a realizar grep, né, nas linhas de logs ali, tentando identificar source IP, destination IP, comunicações no gerais. Isso é bastante legal, porque você consegue correlacionar esses eventos, tanto do firewall, né? Se houve uma invasão, eu consigo ver o que esse source IP fez na rede dentro do ambiente, onde ele conectou, em quais portas conectou, em qual web server ele explorou a vulnerabilidade. Então, isso a gente consegue ver tudo no CIEM. E isso é uma maravilha, né? De certa forma. E como é que funciona esse ciclo, né? O ciclo do CIEM. O ciclo de funcionamento no geral. Tem a coleta de dados, que é basicamente isso que eu mostrei para vocês, de ter as log sources e você instalar ali agentes nessas log sources, Windows, Linux, Database, Web Service, para que colete esses dados, colete esses eventos, esses logs e envie para o CIEM.
A partir desse momento, a gente entra em uma outra fase, que é a normalização dos dados. Porque quando a gente fala de log do Apache, por exemplo, ele é um formato. Quando a gente fala de um log do Office 365, é um JSON. Quando a gente fala de outro log, pode ser um XML, e assim por diante, são diversos formatos. E essa etapa de normalização, é o que a gente chama de parsing, ele cria a normalização desses eventos. Então, eu consigo colocar numa mesma categoria, por exemplo, a categoria username, todos os locais que são considerados usuários dentro de diferentes logs. Assim, você consegue, vamos dizer assim, normalizar e agrupar por categorias em diferentes formatos, e você tem um padrão, né, um filtro para ser executado. E a partir disso, né, a gente tem a parte de correlação, que é a parte de regras dentro do ambiente, né? A partir do momento que você tem logs, uma infinidade de logs dentro do ambiente, você consegue correlacionar esses eventos. Então, você consegue pegar ali log do Fire, do Windows, e traçar uma linha de raciocínio, uma lógica para que crie uma regra de detecção dentro do ambiente, né? Então, por exemplo, acho que tem um exemplo mais para frente, mas se houver 50 falhas de logins, 4625 é o Event ID que gera no Windows de falha de login, em menos de 5 minutos, possivelmente é um brute force. Então, você consegue correlacionar esses eventos no CIEM e criar uma detecção ali para que gere o alerta, né? Então, a partir das regras de detecção dentro do ambiente, você consegue gerar os alertas de possíveis invasões, ataques acontecendo dentro do ambiente. E você consegue receber isso ali no CIEM como pop-up, alerta, mensagem, diferente, né? Diferentes métodos. E a partir disso inicia uma análise, né? É aqui que a investigação de fato começa, porque você houve a detecção, houve a anomalia, e aqui vai entrar a triagem desse alerta, onde vai ocorrer ali o N1/monitoramento, ele vai analisar, será que essa falha de login é realmente verdadeira, é um falso positivo, ou é um verdadeiro positivo? Né? É um ataque, ou pode ser também somente uma automação que expirou a senha e ninguém trocou, e ela está tentando autenticar dentro do ambiente, e está falhando ali diversas vezes. Então, pode ocorrer, e quem faz essa triagem, essa investigação desse alerta, essa investigação desse ataque, é essa equipe de monitoramento /N1 no SOC. E aqui eu até trouxe o exemplo que eu mencionei, né, que é exatamente o que eu falei. Então, você detecta ali vários Event ID 4625, que é o de falha de login no Windows. Aí você correlaciona isso, gera um alerta, a equipe de triagem investiga isso, analisa o contexto, vê se é legítimo ou não, e passa para a equipe aí de resposta a incidentes. Se for legítimo, a equipe de resposta a incidente vai bloquear IP, isolar host, vai tomar as ações que são necessárias aí para responder esse ataque que está acontecendo dentro do ambiente, né? E aqui a gente vai começar a entrar no ponto mais crítico e detalhado do CIEM. Por quê? Olhando para tudo isso que eu mencionei sobre as data sources, sobre as log sources no gerais, sobre os logs de diferentes fontes, né, você pensa que é praticamente impossível você executar um ataque dentro de um ambiente sem que essa detecção ocorra, né? Vamos concordar aqui que se você executa um brute force em uma máquina Windows, não há o que você faça que vai impedir ela de gerar esse Event ID 4625. Se o CIEM estiver configurado corretamente e receber esses logs, não há o que o atacante faça que esse ataque não vai ser detectado como um brute force, né? Então, a gente tem uma visão do CIEM que ele é mil maravilhas, que vai funcionar, que vai detectar todos os ataques do ambiente e que vai resolver todos os problemas da empresa, que é a bala de prata, e é aí que a gente se engana, né? E é o que normalmente é vendido para a maioria das empresas, só que não é bem assim que funciona da perspectiva de atacante. E eu vou mostrar o porquê. Quando a gente fala de senha, a gente não está falando de onisciência, né? Parece que se enxerga todo o ambiente. Tem uma câmera ali olhando para todos os logs do ambiente, mas não é inteiramente verdade.
Por quê? Muitos serviços e muitas máquinas não geram logs. Por incrível que pareça, existem aplicações, existem serviços que não geram logs. E algumas geram logs tão irrelevantes que não são fáceis de ser analisados ou úteis. Né? Um exemplo claro, tenta analisar um log aí de um postfix da vida. Você vai entender o que eu estou te falando, que 90% dos logs que estão lá das linhas são completamente inúteis. E fica complicado para a equipe de monitoramento e CIEM detectar isso. E outra gap de cobertura. Endpoint sem agente. Aqui a gente entra num ponto interessante sobre o CIEM. Né? O CIEM, ele é uma máquina que ele vai agregar e gerenciar esse tanto de log. Então, não é uma máquina qualquer. É uma máquina que vai possuir um hardware muito bom e extremamente custoso para você gerenciar toda essa quantidade de logs. Né? Imagina numa empresa grande que você está chegando ali, log de 1000 estações de trabalho Windows ou servidores, e além desses servidores, você está olhando o Office 365, onde várias pessoas estão utilizando o SharePoint, autenticando o VPN. A quantidade de eventos é absurda, é gigantesca. Tem até um CIEM famoso que ele mede exatamente por isso, eventos por segundo. E uma das métricas que eu já vi em alguns ambientes é de 50, 80 mil eventos por segundo. Então, dentro dessa máquina está chegando 80 mil linhas de log por segundo. Então, gerenciar isso não é algo fácil. Você precisa de uma máquina bem potente para gerenciar isso. Então, a maioria das empresas, elas têm que investir. Investir, a gente sabe, né? Investir em empresa é algo que elas não gostam muito. Então, você tem esse case que você vai precisar, cada vez mais, para enviar coisas, você precisa colocar mais hardware na máquina, e isso a gente está falando ainda só de hardware. Quando a gente fala de CIEMs que têm licença, são licenciados por esses eventos ou por quantidade de armazenamentos. Então, além do hardware, pode ser que o CIEM ainda te limite por quantidade de espaço, por quantidade de banda que você está gerando dentro do ambiente. Então, o que acontece? A maioria das empresas não colocam todos os ativos dentro do CIEM, justamente porque custa caro. E muito caro. Então, existem máquinas dentro do ambiente que não tem. Esse é um ponto. Então, a onisciência não é uma verdade. E outro ponto que a gente tem, que é bastante crítico, que são os logs mal configurados. Isso aqui é outro ponto. Por quê? Quando a gente fala de coleta de logs, muitas empresas elas não sabem exatamente o que está fazendo. Quando a gente tem um sistema operacional Linux, por exemplo, se você coleta o log apenas do syslog, você está coletando somente o log do sistema operacional. Mas aquele Linux, ele roda um database, ele roda um web server. E a maioria das empresas esquecem disso e olha só para o sistema operacional e aponta somente o sistema operacional e não o serviço. Então, no host pode estar 100% e um ataque de SQL inject rodando no banco de dados ou no web server ao mesmo tempo. E outro, até para fechar esse ponto aqui, dados críticos ausentes. O que é isso? Né? Os logs mal configurados que eu falei, mas também as joias de coroa. Ativos importantes da empresa, ativos importantes do negócio, mal configurados ou sem visibilidade no CIEM, por causa de custo. Por causa de custo de manter os logs, de manter o hardware ou a licença funcional. E aqui a gente tem um outro ponto, que é a dor atual do SOC, e existem inúmeras tentativas hoje para resolver isso, e se você que está aqui nessa call, se você arrumar uma forma de resolver essa dor das empresas, você vai ficar rico, tá? Que é a fadiga de alertas. Em um ambiente corporativo, os analistas N1/monitoramento, eles são bombardeados com alertas o dia inteiro. 100% do dia inteiro a pessoa trabalha alocada analisando alertas. E dos 100, 200, 400 alertas que essa pessoa está analisando, quantos são de verdade? Normalmente nenhum.
Então, existe falso positivo gigantesco dentro do ambiente, muito falso positivo. Então, o analista, ele passa ali o seu dia analisando falsos positivos. Porque cá entre nós, né, não é todo dia que tem um atacante dentro do seu ambiente gerando logs ali e executando mal. Não é todo dia, pelo menos não deveria, né? E a partir do momento que o analista ele analisa 400 alertas no dia e todos eles são falsos, ele começa a perder a fé naquele alerta, né? Vamos dizer assim, se tudo é urgente, nada é urgente, né? Aquela velha frase. E isso aqui é gigantesco, gigantesco, e o pessoal deixa passar a atividade maliciosa porque ela se parece com um alerta que ele fechou ontem que era falso positivo. É exatamente igual o alerta que ele fechou ontem, que era falso positivo, só que esse era um atacante de verdade. Então, isso aqui é uma dor atual do CIEM e do SOC geral das empresas. Acho que nem tanto CIEM também, outras ferramentas, gestão de vulnerabilidades, XDR, muita coisa dá falso positivo, e isso aqui enche a cabeça dos analistas. E aqui, né, eu já mostrei alguns pontos, e aqui a gente vai falar de algumas técnicas de evasão desse sistema, né? Aqui a gente tem o Live off the Land. Para quem não sabe, isso é um termo, né, de viver na ilha, vivendo da ilha, viver da terra, que é o quê? É você utilizar os próprios binários do sistema operacional ali para executar malware, executar comandos e você atingir os seus objetivos. Um exemplo que eu posso dar, há não muito tempo, você conseguia utilizar o binário do Windows Defender para realizar download de malware. Olha para você ver, isso já não é mais possível porque já foi corrigido. Mas você conseguia pegar o antivírus do sistema Windows e baixar malware com ele. E funcionava, né? Então, tipo, você conseguia dar um bypass total, até mesmo no antivírus, porque se você pegar quem baixou esse binário, quem baixou esse malware foi o sistema operacional e o antivírus, né? Então, isso já bugaria a cabeça de um analista. E existem vários outros binários hoje que você consegue fazer a mesma coisa, executar processo indiretamente, utilizando de proxy, ou executar códigos maliciosos como scripts ou códigos de desenvolvimento, C#, C, usando ali, por exemplo, o MS Build, né, durante o tempo, durante a sua execução. Outra forma que é bastante interessante para evasão de defesa é o log temp. Então, desligar ali os logs, mas calma, e antifólias, né? Que o log temp, apagar log e desabilitar a auditoria, nem sempre é o melhor dos casos. Mas existe uma forma fácil de fazer isso e debaixo dos panos. Eu vou falar mais à frente. Por quê? Quando uma log source, um data source, ele para de comunicar com o CIEM, cara, isso é fácil de detectar, né? Eu tenho ali um web server que você recebe conexão a cada minuto, a cada segundo de conexão, e ele ficou ali 30 minutos sem receber um log, cara, alguma coisa aconteceu. Pode ser um ataque rolando ali no web server, ou pode ser uma má configuração e eu preciso ir lá dar uma olhada para resolver. Então, se você desabilitar o log diretamente, você vai ativar uma detecção automática que alguém vai procurar resolver o problema. Mas a gente vai falar de uma forma fácil de fazer isso. E gaps de monitoramento, né, que foi o que eu falei aí nos slides anteriores, sobre explorar as áreas de rede sem visibilidade ou máquinas sem agentes de segurança. E aqui a gente vai aplicar um pouco do que a gente conversou aqui, do que foi falado em um cenário prático, né? Eu trouxe slides, mas o cenário é prático e verdadeiro, inspirado em operação real que a gente executou. Aqui a gente vai fazer um cenário de Active Directory, né, que é o AD ali, o centralizador de autenticação da Microsoft, onde 80%, 90% das empresas hoje utilizam o Active Directory como centralizador. Então, é uma superfície bastante interessante para a gente estar sempre avaliando.
E aqui a gente vai passar por um reconhecimento discreto, como fazer um reconhecimento dentro do ambiente de forma discreta, um acesso inicial camuflado, vamos dizer assim, um movimento lateral aí entre outras máquinas de forma silenciosa e elevação para domar e admin. Tudo isso sem ter detecção ou o mínimo de detecção possível. Nem sempre você vai conseguir evadir todas as detecções de um CIEM ou de um SOC, mas você, quando não tiver recursos, você consegue manipular esses logs, essa detecção, para que ela seja entendida de uma forma diferente do que realmente é, e o analista acaba ali se complicando na análise e acaba fechando como um falso positivo, e sua vida de exploração continua seguindo, né? E aqui a gente vai falar da primeira fase, que é a fase de reconhecimento. Então, a gente tem aí o reconhecimento dentro da rede, né? Como que a gente faz reconhecimento? Cara, scan de rede, scan de rede. Quando a gente fala de scan de rede, quando a gente fala de firewall, quando a gente fala de CIEM, muitos CIEMs operam da forma seguinte: se 20 IPs, né, se um IP de origem comunicar com 20 IP de destino, com mais de 5 portas, 10 portas, cara, é um scan. É um scanner da rede. Não existe razão legítima para que uma máquina comece a comunicar ali com 10 IPs, escaneando todas as 65 mil ou 1.000 portas de outras máquinas, né? Não há razão absoluta para isso. Então, essa detecção não é difícil de fazer, ela vem padrão em vários CIEMs, e qual que é a forma de você brincar com isso aqui? Cara, gap de fire. Se o log não bate no fire, não tem como ele ir para o CIEM. E como que a gente vai fazer isso? Cara, se você chegou em uma rede, 192, 168, 100, 101, se você escanear toda essa rede, esse /24, ele não vai passar pelo Fire. Sabe por quê? Porque o Fire não está ali, você está dentro da rede. Você está exatamente dentro da rede, onde o Fire só vai estar na ponta da subnet. Você não vai ter o hope de Fire. E como não tem o hub de Fire, você está comunicando diretamente com as máquinas que estão dentro da rede, ali no seu range principal. Então, esse scan, ele nunca vai chegar dentro do CIEM. E você consegue, a não ser que você escaneie o gateway. Aí o gateway, sim, vai chegar dentro do CIEM, mas somente ele. O restante dos hosts dentro dessa faixa não vai chegar, e você vai conseguir escanear ali todas as portas sem detecção alguma. Então, vamos dizer assim que já são 254 hosts ali que você consegue brincar dentro da rede sem ter uma detecção de scan. Isso é bastante importante, porque provavelmente ativos importantes e críticos vão estar nesse range que você cair dentro do ambiente e que você vai começar a fazer seu scan. Tá? Outro ponto, né, como eu disse ali, vários conexões em máquinas e portas em alguns minutos. Então, se você utilizar ali scan mais de baixa velocidade, você acaba despistando isso também. Então, é algo ali como um T1 do Nmap da vida, né, que você pode estar utilizando e deixar, se você tiver tempo. Você pode estar utilizando esse recurso para evadir essa detecção padrão de CIEM. E outro é foco em portas comuns. Portas comuns dentro do ambiente, como 445, 389 e 88, são portas que têm comunicação normal dentro da rede. São portas que IPs, domain controles, workstation, comunicam diretamente com essas portas dentro do ambiente. Então, elas têm um threshold maior, não é que não há detecção. Há detecção, mas elas têm um threshold, tipo, precisa realizar um scan muito mais agressivo nessas portas, conectar em mais IPs para que haja detecção. Porque se o threshold for baixo, né, se o limite ali for baixo, o ambiente vai encher de scan e os analistas, em vez de 400, vão analisar 700 alertas no dia. E outro case aqui, que é até interessante, que eu não pus nesse slide, é um case ali, um recurso do Nmap, onde você consegue colocar os decoy, que são ali, vamos dizer assim, as iscas que vão aparecer no scan. Então, é o -D, se não me engano,
Aí você tem a opção RND, que ele vai colocar randômico, os decoy, que vão ser os IPs onde vão estar saindo o seu scan, né? Então, você consegue falsificar o IP que vai fazer o scan dentro da rede. Não há detecção? Só que aqui tem outra brincadeira. Você consegue especificar o IP. E outra opção bastante interessante é o "-g", que você consegue especificar a source port da onde vai sair o scan. Então, você consegue manipular dois atributos, o source IP e a source port. Uma ideia interessante para ser feita, e a gente já fez isso algumas vezes, e o pessoal de CIEM fica maluco, que é você utilizar como source porta a porta 53 de DNS, e você utilizar o IP que vai sair o seu scan, IPs de DNS, 8.8.8, 1.1 e assim por diante. Quando isso vai chegar no CIEM, o source IP vai ser um IP de DNS, a source porta vai ser a porta de DNS, e o destination IP e a destination porta vai ser um destination normal e uma porta alta. Então, cara, isso é normal no CIEM, tá? De vez em quando essa troca acontece por causa do passo que eu falei sobre normalização. Nem sempre o que está em source IP é source IP, às vezes é destination, e os analistas de CIEM sabem disso. Eles sabem disso. Então, quando ele vê que a source porta está 53 e o scan está saindo da 8.8.8.8, cara, ele vai associar na hora a uma resolução de DNS e possivelmente você vai ter um bypass ali do analista, tá? Possivelmente ele vai fechar esse alerta como um falso positivo e você vai conseguir seguir ali a sua operação normalmente. Então, é uma sacadinha aí que funciona na vida real, não em todo lugar, vai depender da análise do N1 e do monitoramento que está ali no ambiente, mas caso você não consiga evadir um scan, é melhor você utilizar técnicas que você tente bagunçar a cabeça do time azul aí. E aqui, vamos colocar que você fez o seu scan dentro da rede, você encontrou ali o Domain Control com a porta 88 dentro do ambiente, e você quer seguir com o seu ataque no ambiente, né? Você quer seguir. Então, você tem uma opção que é o Kerberos, né? O Kerberos, ele é bastante legal para a gente evadir defesas. Por quê? Porque os Event ID de Kerberos, tipo os logs dos eventos que você solicita ticket, eles não são padrões. Então, eles não vêm padrão habilitado no Windows para enviar log. Algum analista ele vai ter que ir lá manualmente habilitar esse Event ID, essa auditoria, para que esses logs venham para o CIEM. E a maioria não faz, né? Então, se não há essa habilitação, imagina habilitar isso em todos os hosts, né? Tem alguns recursos, mas a gente sabe como é que é. E você consegue identificar e explorar isso aqui sem detecção, porque não gera log, por padrão. Então, aqui você consegue pegar uns usuários lá do LinkedIn mesmo, mutar uma word list por vários tipos de nome, né? Várias variações ali sobre nome, sobrenome, nome, ponto, sobrenome, letra inicial, várias variações que pode ser o username da pessoa no LinkedIn na empresa. E o Kerberos, ele é muito legal, porque a Microsoft é uma mãe maravilhosa para a gente, ela nos dá serviço e dinheiro. Por quê? Porque o Kerberos te fala, cara, esse usuário não existe. Então, a partir do momento que o Kerberos, ele te fala que esse usuário não existe, você tem uma enumeração. Então, se eu colocar uma lista de usuários para essa porta 88 ali e enviar essa solicitação, eu vou ter uma lista de usuários que existe e que não existe. E a partir dos usuários que existem, eu faço um ataque de password spray, que é uma técnica aí bastante eficaz nesses casos, que é você, ao invés de fazer um brute force, que é pegar um usuário ali, João.Silva, e testar 100 senhas para ele, você vai pegar 100 usuários e vai testar uma senha para os 100 usuários. De 100 usuários da empresa, 1000 usuários da empresa, alguém vai estar utilizando uma senha fraca e vai te dar o acesso. E muitas senhas são essas, senha @123, empresa @2025, né? Recentemente a gente tem um case aí
na mídia agora. Então, vai ter alguém utilizando essas senhas fracas dentro do ambiente e você pode explorar e autenticar com elas e seguir a sua vida ali de exploração. Né? Um case mais antigo que a gente teve ali no nosso governo mesmo, né? Numa época ali de delação, que era mudar a arroba 123, né? No nosso governo. Né? Então, né? É uma técnica bem eficaz e funciona, tá? E aqui, né, sobre o que eu falei sobre o Event ID. O Event ID 4768, eles não alertam para o padrão no CIEM, não é enviado. Então, o analista tem que ir lá e configurar para ser enviado. E a maioria não faz. Então, isso aqui, se você chegar no ambiente, a probabilidade disso aqui estar desabilitada é muito grande e você vai conseguir executar isso aqui 100% sem deixar rastros. Se você fizer isso aqui no SMB, um crack MPEXEC, Hydra ou qualquer outra coisa do tipo, você vai gerar logs. Você vai gerar o 4625 e 4624. Eles sim são padrões. Aí você vai ter uma detecção de brute force ou de password spray. Mas no Kerberos não, por causa desse critério que eu mencionei. Outra coisa que muitos pentestes não fazem, não atentam, imagino até por desconhecer a ferramenta de CIEM, como ela funciona, que é o hostname. O hostname da máquina. Quando você autentica em uma máquina, seja com sucesso ou com falha, que gera ali a falha de login ou autenticação com sucesso, que são os Event ID que estão na tela, é registrado o nome da máquina que autenticou. Então, se você usa um Kali Linux para autenticar no host com SMB ali, com CrackMap, exec, NetExec, Hydra, e você acertou um brute force ou está errando, né, a senha, cara, o seu hostname da sua máquina, ele está indo no log. Então, se chegar lá do outro lado, Kali, tentando logar no Active Directory, no Windows, é um sinal claro de ataque, né? Então, você consegue ser detectado muito fácil por isso. E outro caso, que é nome padrão, né? As empresas normalmente têm nomenclatura de hosts dentro da rede. Não é algo bagunçado, pelo menos, de novo, não deveria, né? E elas têm um padrão, tipo Workstation 01, Workstation 02, WS-RH e afins. Se você enumerar o ambiente, como eu disse lá no início, no scan, se você bater ali numa porta 445, num 389 do Active Directory ou num RDP 3389, cara, você vai conseguir o hostname daquele host que você está escaneando. Se você conseguir, altere o seu hostname para algo parecido. Porque se a empresa tiver uma regra de detecção baseada no hostname de autenticação, você vai ser pego na primeira tentativa. Né? Isso aqui é bem eficaz porque a maioria das pessoas não pensam nisso. Então, quando você cria essa regra, se um atacante chegou dentro do ambiente, por exemplo, minha máquina chama Isolda, né? E Isolda conectou na máquina XPTO via RDP. Já era, game over, você vai ser bloqueado, vai abrir uma resposta incidente, uma sala de guerra, e sua operação, seu pentest, seu ataque vai chegar ao fim. Então, isso aqui é bastante importante ser realizado, e a maioria ignora esse ponto. Aqui, né, o acesso inicial, vamos seguindo ali no nosso ataque, vamos supor que a gente conseguiu validar uma credencial com aquela senha fraca, empresa @ana que seja. Então, a gente vai ter o nosso acesso inicial e, como eu disse, máquinas Windows renomeadas. Então, se estiver com a VM ali, renomeia o hostname. Se estiver usando o próprio Windows, renomeia essa máquina. Credenciais válidas, né, evitando aí os ataques de brute force diretamente em outros serviços. Utilize o Kerberos ali para fazer o password spray, consiga as credenciais. E outro ponto, horários estratégicos, logins em horários que o pessoal trabalha. Né? Total isso aqui, porque no CIEM você consegue pegar o login, o horário de quem está logando. Você tem regras para isso. E se você comprometeu a senha de um funcionário de RH, de marketing, de financeiro, beleza, né? O de financeiro é melhor. E você comprometeu esse usuário. Você realiza um login com esse usuário meia-noite, você trabalha de 8 a 5,
acabou a brincadeira, né? Então, isso aqui é bastante importante, realizar nos horários estratégicos, realizar o OSINT da credencial que foi adquirida, identificar que horário que esse funcionário, que esse colaborador trabalha para você realizar as suas atividades nos mesmos horários. Isso é até mais fácil, porque as suas ações vão confundir com as ações do funcionário, do colaborador que vai estar ali no momento, e vai dificultar ainda mais a vida de quem estiver analisando, caso houver algum tipo de detecção. Né? Agora, se for meia-noite, de meia-noite até 3 horas da manhã, toda ação que você fizer, ela vai ser estritamente sua e você vai ter uma detecção muito mais fácil aí. Você vai estar facilitando a vida do Blue Team. E o trabalho do Red Team não é esse, de forma alguma. Aqui, tá? Aqui eu falo sobre isso. Na fase de enumeração, né, você vai fazer uma enumeração ali do ambiente, do seu Active Directory, da credencial que você obteve, qual tipo de acesso esse cara tem dentro do ambiente, e você pode estar executando ali um Power View remoto, tá? E um Bloodhound à distância. Vou dar uma acelerada aqui, porque a gente já extrapolou uns horáriozinhos, tá? Se alguém puder me informar aí até qual horário a gente tem, seria interessante. É programado para a gente acabar até as 8, mas se quiser a gente pode passar um pouco, fica à vontade, viu? Ok. Só porque eu gastei um tempinho ali no início. Não, tá tranquilo. Ótimo, perfeito, Matheus, obrigado. Aqui, como eu estava mencionando, você conectou numa máquina, você comprometeu uma máquina, cara, não há necessidade de você ir lá na máquina que você comprometeu do funcionário e executar a sua enumeração. Não há. A máquina pode não ter um CIEM, mas ela possivelmente tem um sistema ali de EDR ou um antivírus, algo do tipo, que envia logs para o CIEM indiretamente. Né? Então, se você tiver uma detecção, cara, joguei um Power View lá para dentro, um PS1 malicioso, ou um SharpHound.exe, ou um PS1 também do SharpHound, e houver uma detecção, isso vai subir para o CIEM na hora. Né? Então, se você consegue executar à distância, execute. E o Power View e o Bloodhound você consegue executar. Você não precisa estar numa máquina de domínio que está conectada ao Active Directory para executar. Você consegue executar da sua própria máquina, só precisa ter acesso à rede. Né? Então, vamos dizer assim, você consegue até criar um túnel mais fácil na máquina do colaborador e executar dentro da sua própria máquina, se você não tiver dentro da sua máquina, dentro da rede. Assim, você consegue executar o seu Bloodhound, o seu Power View para enumerar o Active Directory tranquilamente, sem detecção e utilizando a máquina só como ponte. Né? E outro ponto aqui, bastante interessante, que não está no slide, mas é algo bom de ser falado, que é logins de máquina Linux. Quando você está falando de detecção, de autenticação feita por um sistema Linux no Active Directory é diferente da autenticação feita de um Windows normal no Active Directory. Então, se você utilizar um Linux para autenticar, para rodar o Bloodhound, rodar um Impact, qualquer coisa do tipo, a sua autenticação ela vai ser bem diferente de uma máquina Windows. Então, você pode ser detectado por isso, tá? Você pode ser detectado. Se um ambiente não utiliza Linux, né, não tem muita gente que utiliza Linux, o CIEM ele pode criar, o engenheiro de detecção, ele pode criar uma regra de detecção para se houver um login feito de uma máquina Linux, trigar um alerta na hora e vai ativar a resposta incidente. Por quê? Porque não é normal, ninguém utiliza Linux na empresa de funcionário, né, colaborador, e do nada, dentro do ambiente, tem um Linux autenticando dentro do Active Directory. Isso é um sinal claro de uma possível invasão. Então, de preferência, quando você estiver hackeando Active Directory, use o Windows. É bem mais fácil, na realidade, do que utilizar Linux para hackear o Windows. Né? E aqui, né, os dois pontos, ele causa uma vantagem operacional, que é exatamente isso. Você executar à distância, você executar de um Windows, você tem uma vantagem que você evade a detecção de agente, se tiver na máquina, e de EDR, XDR, porque você vai estar executando de fora e vai conseguir obter os mesmos dados
se estivesse executando dentro. Então, né, por que executar dentro da máquina? Um outro caso, o Bloodhound, ele tem uma detecção bastante clara, bastante fácil de ser feita, só que, de novo, a gente entra no processo de que não é padrão. Para você detectar um Bloodhound hoje dentro de um CIEM, você precisa habilitar um Event ID 5145. O Event ID 5145, ele não é padrão, não vai vir ativado. O analista Blue Team, ele vai ter que ir lá ativar nessa máquina. E esse 5145 é algo que gera muito evento, e se gerar muito evento também entra na parte de licença, entra na outra parte de custo de hardware. Cara, normalmente isso aqui não vai estar habilitado também. Embora a detecção seja fácil, mas dificilmente vai estar habilitado. Tá? De preferência, eu uso o PowerView do que o Bloodhound. E aqui, vamos falar, cara, enumerou, a gente sabe ali quem são os domain admin dentro do ambiente, quem é o manda-chuva, quem é dono de tudo, quem faz o quê, quem tem um privilégio, quem abre a porta, quem fecha, tudo do ambiente você tem ali com o Bloodhound PowerView. Você enumerou isso, cara. Um dos ataques mais famosos, mais utilizados dentro de ambientes é o Kerberos. E isso é tiro e queda em muito ambiente até hoje. Né? Existem operações que a gente pegou esse acesso, executou um Kerberos, e o Kerberos deu acesso a gente diretamente a domain admin e o pentest acabava ali. Né? Que é o quê? Cara, qual que é a mecânica do ataque do Kerberos? Kerberos, ele foca ali na exploração de contas de serviço. Então, você solicita um ticket de serviço para as contas, né? E essas contas, o ticket, ele é criptografado com um hash NTLM da própria conta. Então, se você quebrar a criptografia do ticket, você tem a senha da conta de serviço. E qualquer pessoa dentro do Active Directory, seja a tia da cantina, tá? Ela consegue solicitar esses tickets. Então, se você tem uma conta válida e executa isso aqui, e a conta de serviço, ela tem privilégios dentro do ambiente, e você quebra e acessa, você já tem acesso completo à empresa, total. Isso aqui a gente já fez em ambientes e já conseguiu acesso completo a vários ambientes assim, e até contas que tinham milhões em computadores de financeiros, tá? Só que isso aqui tem suas mecânicas, né? O ataque é simples de ser executado, quebrar a senha é um caso ali mais de hardware. Se você tiver placas boas e o pessoal colocar a senha fraca ou senhas mais ou menos ali, cara, em 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, se você tiver uma placa ali, você já quebra isso aqui e você já é domain admin, dono da empresa inteira. Né? Você loga na conta do CEO, se você quiser. Né? E por isso ser crítico, tem mecanismos de detecção. Aqui eu não vou falar sobre todos eles, porque praticamente todos são irrelevantes, não funcionam. Tem um que é baseado em criptografia do ticket, porque a criptografia do Kerberos utiliza a criptografia fraca, né, quando você solicita o ticket, só que os ambientes legados, se você tiver uma máquina dentro do ambiente legada, que suporta ali um domínio mais antigo, né, um Active Directory mais antigo, um server mais antigo, ele vai solicitar também essa criptografia fraca, porque é o padrão entre eles. Então, você vai ter inúmeros falsos positivos dentro do ambiente, porque se você basear na criptografia, vai ter 1 milhão de autenticação com ela. Então, as pessoas não conseguem utilizar porque não funciona. E a forma mais fácil de você detectar um ataque de Kerberos é pelo Honey SPN, que é o quê? Um honeypot. Você cria um sistema falso dentro da sua empresa, dentro do seu domínio, para que quando alguém solicitar, você saiba que é um ataque. Por quê? Porque não existe razão para nenhum colaborador, nenhuma empresa, nenhum host, nenhuma máquina solicitar esse serviço legitimamente. Então, no momento que ele for solicitado, é um ataque acontecendo dentro do seu ambiente. Essa é a melhor forma de detecção. Excelente, excelente, ótimo. Só tem um ponto. Essas contas, quando são criadas,
o pessoal não dá manutenção, não loga com elas, não fazem nada, só cria a detecção, só cria a conta e deixa lá. Quando você olha pelo Power View, pelo Bloodhound, você consegue ver, vou até passar aqui porque eu já estou comentando sobre ele, que é essa técnica de evasão. Você consegue ver quando essa conta logou pela última vez, qual foi a última troca de senha, e se ela logou há muito tempo, se ela tem uma troca de senha muito antiga, provavelmente ela vai ser um honeypot. E se você solicitar para ela, você vai ali receber a sua detecção e a sua operação vai acabar. Então, é importante analisar as contas de serviço antes de solicitar os tickets. E de uma, né? Vai ali, analisa, fala, cara, essa daqui está funcionando, essa daqui tem login recente, essa daqui tem assento trocado recente, aí se você solicita, né? Para você não cair num honeypot. E aqui a gente entra num outro ponto, que é a movimentação lateral. Vamos supor que você pegou ali uma conta de serviço, conseguiu quebrar essa conta, você foi silencioso até aqui, né? E vamos dizer que você agora precisa acessar as máquinas. Como eu disse, né, autenticação de Linux não existe isso, tá? Se você faz, você está correndo o risco de ser detectado por um SOC bom também, né? Não é qualquer SOC que vai fazer essa detecção, vai ter implementado. Só que aqui é o ponto, né? Quando você treina e quando você faz a sua operação, o seu ataque pensando em um SOC bom, em que tem essas detecções implementadas, e você dá bypass nele que tem essas implementações, as melhores do mercado, vamos dizer assim, você dá bypass dele, quando a empresa tiver um SOC mais ou menos, não vai fazer nem diferença, né? Porque se você passa nos melhores, o outro mais ou menos não vai conseguir ver nada. E a gente tem cases aqui na empresa, na nossa equipe, que a gente fez diversas operações, né? Conseguiu ali acesso completo ao ambiente, embarcação no meio do mar, usina hidrelétrica, tudo que você pensar, acesso a tudo, conta com milhões de reais, e quando foi olhar, o SOC não tinha pegado nenhum movimento. A gente conseguiu acesso total à empresa e o SOC não viu nada. Não viu nada. Né? E são players grandes de mercado. Tá? Então, quando você treina para dar bypass e evadir esse sistema, quando ele está bom, né? Você suponha que ele está excelente, no nível alto, e você dá bypass nele, cara, os outros tranquilo aí, o SOC de esquina, né? Blue Team de esquina, não vai fazer nem cócegas e você vai conseguir brincar tranquilamente. Aqui falando de movimentação lateral, vamos supor que você conseguiu quebrar ali, você tem um acesso já administrativo, só que agora você tem que começar a conectar nas máquinas. Conectar na máquina do financeiro, tentar logar na conta do financeiro, né, para ver se tem uma credencial ali, algo do tipo, um cofre de senha, algo que você consiga entrar em um banco, por exemplo, ou na conta do CEO, na máquina do CEO, nos arquivos pessoal, né, do CEO. Então, você vai precisar fazer essa movimentação lateral. E uma das formas mais fáceis de você fazer isso é utilizando o INRM. Aqui, acho que não preciso falar, né, mas nada de PCExec, SMBExec, WMExec, isso aí já tem detecção até no talo. O INRM, embora seja muito fácil ser detectado, mesmo o caso do Bloodhound, muito fácil. O INRM, o processo pai dele é o WSM Probe Host. Qualquer processo filho desse cara está sendo utilizado via o INRM. Então, a detecção é altamente fácil, né? Só que aqui a gente esbarra em uma coisa: automações. Automações, elas utilizam muito o INRM, seja operação para aplicar patch, seja scan de vulnerabilidades que a empresa tenha, seja Ansible, inúmeras aplicações utilizam o INRM para logar. E essa utilização acaba fazendo com que o threshold esteja alto, muito alto, ou que ele esteja totalmente em whitelist, porque se não tiver, vai encher de alertas. Então, isso aí é outro ponto que a gente falou sobre fadiga, né? Então, você tem que tirar os falsos positivos e acontece de
você tirar tanto falso positivo que você acaba ignorando os legítimos, né? Isso aqui é um dos pontos. O IRM é excelente para fazer movimentação lateral sem detecção, porque pode até ter, mas ela vai ser ignorada, porque tudo dentro do ambiente atualmente está utilizando esse protocolo. E é aquilo que eu já falei, né, sobre as técnicas. E aqui a gente vai falar sobre execução dentro do host, tá? Porque você entrou dentro do host, agora você precisa ali executar coisas, você precisa ali navegar dentro do ambiente, e poucas navegações que você fizer, ou execuções, você pode ser detectado, né? Por exemplo, cara, você abriu o PowerShell e deu um invoke expression lá para execução de comandos em memória no PowerShell. Tem regra muito fácil e é muito fácil de detectar e pegar isso, né? E vamos dizer assim, você chegou até aqui e vai ser bloqueado e vai perder totalmente seu acesso, né? O que normalmente a gente faz, e existem outros métodos, mas aqui eu vou trazer um deles para vocês pegar a mentalidade de como um SOC funciona, um CIEM funciona e de como dar bypass nisso. Cara, clonagem de PowerShell. Se você dá um copy ou um CP exatamente onde o PowerShell está, no path dele, e muda o nome dele para java.exe, setup.exe, você consegue usar o PowerShell da mesma forma, né? Não muda nada, ele fica com o mesmo ícone, você copia ele lá para sua home, né? Lá para o /users, e você consegue utilizar o tristão.exe. Você clica nele e vai abrir o prompt do PowerShell normalmente para você. E qual que é a sacada disso aqui? Inúmeras detecções, inúmeras detecções são baseadas no PowerShell.exe como nome. O process name tem que ser PowerShell.exe. Muitas detecções. E aqui quem trabalha com SOC sabe exatamente sobre isso aqui. Várias regras, condições lógicas são para ter o process name PowerShell.exe. E ali, aí varia command line, varia outras coisas, varia se o PowerShell.exe ele está spalmando outro processo, abrindo outra coisa. Tô vendo falar sobre hash, sobre essas coisas, mas aí a gente tem que falar de como funciona o log. Já pegou um log de um processo sendo criado? Você não vai achar esse hash tão fácil assim ser cadastrado, tá? E você consegue dar bypass nas regras de detecção, porque você disfarçou o PowerShell com outro nome. Simplesmente isso, parece ser ridículo, mas funciona e é altamente eficaz, né? Então você acaba ali evadindo o monitoramento de diversas regras dentro do ambiente utilizam essa condição. E outras, né, aqui, sem falar de PowerShell, você consegue usar o Leave of the Land, que eu tinha falado anteriormente, mas nada também de utilizar os padrões, né, SetUtil, BitsAdmin, RunDLL32, que também são bastante conhecidos dentro do ambiente e pelo time Blue Team. Utiliza ali o MMC, que foi uma campanha até recente, MakeCab, MSBuild, o Edge para executar código. Você consegue utilizar o navegador para executar código dentro do sistema operacional. Então, utilize esses atributos, esses binários, esses recursos, sem precisar executar de fato binários ou levar o seu malware ou levar scripts para dentro do host. Tá? E aqui é o Game Over do Active Directory, que é uma técnica chamada de DC-Sync, que é o que? A sincronização do banco de dados do Active Directory, que é o ntds.dit. Quando você tem a sincronização do banco de dados do Active Directory, você consegue extrair o hash NTLM de todos os usuários e máquinas do domínio. Então, aqui, com essa técnica, os atacantes conseguem extrair tudo, exatamente tudo. Você consegue pegar o hash do CEO, do financeiro, do pessoal de TI, o pessoal de segurança também é bem legal utilizar as contas deles para fazer as coisas, e você quebra essas senhas, esses hashes, e você tem acesso.
né? E você consegue utilizar PSD-hash também, não é necessário quebrar, mas você já tem aí uma utilização bastante interessante. Quando eu falei sobre log temp, desligar ali alguns logs, eu estava falando exatamente desse case. Por quê? A detecção do DC5, quando a gente fala ali da replicação do protocolo de fato, ele ocorre pelo Event ID 4662, de acesso ao objeto dentro do Active Directory. E quando você acessa esse objeto, que tem um GUID ali específico, que são as permissões e os privilégios do DC5, você tem a detecção. Aí a gente vai entrar em dois cases. Não é padrão esse Event ID vir habilitado, então, de novo, tem que habilitar. Aí, beleza, o analista, você viu que está habilitado. Com o privilégio que você tem de rodar o DC5, você consegue desabilitar o 4662. Né? Então, você não precisa desabilitar os logs do sistema operacional inteiro. Você pode desabilitar apenas o log do DC5, que é essa técnica que vai dar um game over aí no Active Directory. E o CIEM, ele é muito engraçado, porque ele é feito para detectar eventos. Ele não é feito para não detectar eventos. Então, quando você tenta montar lógicas de, tipo, quando não for visto nenhum evento 4662 nos últimos 5 minutos, nos últimos 10 minutos, praticamente você não consegue executar essa lógica, porque ele não é feito para isso. Então, você consegue desabilitar eventos IDs que são críticos, que gerariam detecção dentro do ambiente, e você consegue passar totalmente despercebido usando isso. Mas vamos lá, você não consegue desabilitar esse cara. Outra forma de fazer é você criar uma conta que termina com cifrão. Máquinas dentro do domínio, elas terminam com cifrão. Por exemplo, a minha máquina chama Isolda, se ela fosse uma máquina de domínio, seria Isolda cifrão. Né? E por que criar essa conta? Você consegue criar uma conta de usuário com cifrão. Tá? Porque o cifrão, ele normalmente está na whitelist dessa regra de detecção. Se você pegar regras famosas, de empresas famosas como Elastic, por exemplo, você vai ver que essa exceção está lá na whitelist. Por quê? Porque todos os domain controles dentro do ambiente, eles executam o DC5 continuamente dentro do ambiente. Se você não colocar esse cifrão na whitelist, toda execução legítima do próprio DC sincronizando com outro domain controle, haveria detecção e alerta e falso positivo. Então, isso já é padrão em muita regra de detecção. E como a maioria dos analistas por aí gostam somente de copiar a regra, vai lá e pega a regra do elástico bonitinha, que algum especialista criou e implementa. Só implementa dentro do CIEM. Ele vai cair nessa exceção, nessa whitelist. Então, se você criar essa conta, dá privilégio de DC5 para essa conta, você consegue executar o DC5 sem cair em nenhuma detecção, tá? Então, existem essas duas formas, existem outras também, mas aí a gente já está falando não do protocolo de replicação, mas de cópia ali do NTDS, do banco de dados, precisamente, e fica aí ao critério de vocês dar uma investigada e uma pensada a mais de como brincar com isso. E aqui a gente vai chegar no finalmente dessa palestra, onde a gente vai falar de como maximizar isso, né? Então, você pegou ali os hashes, você tem ali 1.000, 100.000, né? Acho que já peguei empresas que tinham 40 mil usuários, e a gente pegou o hash desses 40 mil usuários. E você quebra esses hashes, você cria ali com o hashcat, né, com o John, e você consegue quebrar esses hashes NTLM, que é um protocolo que é uma criptografia, um algoritmo de hash bem fácil de ser quebrado. Então, você consegue ter uma velocidade muito grande de quebra e você consegue otimizar isso com regras do Hashcat. Quem não usou, cara, utilize regras do Hashcat, salvam vidas. Tá? Isso aqui ajuda muito, porque além de passar o word list, você consegue mutar essa word list em tempo de execução. Então, ele pega uma palavra que está ali, por exemplo, você passa o dicionário brasileiro e ele pega todas as palavras, coloca maiúsculo, minúsculo, termina com número, termina com cifrão, coloca arroba 2025, 2024. Então, você passa várias combinações, assim, bem rápido no Hashcat e utilizando essas regras aí altamente personalizadas. Até no meu GitHub tem
tem uma brasileira bem legal que eu criei para os testes da gente. Acesso discreto às contas, então autentique nas contas em horários, né, certos, para que não tenha essa detecção, renomeie ali a sua máquina e faça os acessos, né? Manipulação de MFA, muito o Active Directory, ele é sincronizado com o Azure AD ali, com o Office 365, e existem grupos de MFA dentro do Active Directory. E quando você pega esse tipo de acesso completo, você consegue colocar e tirar pessoas desse grupo tranquilamente dentro do ambiente, né? Então, se existe um grupo de exceção, você precisa colocar alguém nesse grupo, que daí essa pessoa vai ficar sem o MFA. Se é um grupo para colocar MFA, né, nas pessoas, e todas as pessoas estão nele, você tira essa pessoa do grupo, passa ali 15 minutos, a sincronização vai acontecer e essa pessoa vai perder o MFA da conta Office 365 dela, né? E a partir desse momento você começa a logar em coisas mais pessoais, digamos assim. Você pode acessar o e-mail do CEO, né, o Teams do CEO, o SharePoint do CEO, o OneDrive do CEO da empresa ou do financeiro. E a partir desse momento, você começa a encontrar coisas que você não devia, tá? Então, é bastante interessante essa técnica de você aumentar esse acesso dentro do seu ambiente. Aqui a gente já fez operações que a gente achou senhas de banco e a gente conseguiu autenticar no banco logando do computador do financeiro, né? E tinha lá alguns milhões. E aqui, geolocalização, que é bastante importante. É muito fácil, dentro de um CIEM, você pegar o login com sucesso e você tem o IP, você tem todo ali o rastreio disso, né? Se eu autentiquei do Brasil, né, em 2 horas, 3 horas depois, alguém autenticou na minha conta da África. Cara, alguma coisa está errada. Eu não consegui chegar na África em 3 horas. Então, possivelmente, essa autenticação da África, ela é um ataque, alguém conseguiu a senha, alguém conseguiu, de alguma forma, conectar nessa conta. E não é só países, tá? É até localidade de cidades. Cidades e estados. Se eu loguei daqui de Minas e em 1 hora depois alguém logou de São Paulo, é uma autenticação impossível, né? Impossível de acontecer na realidade. Então, quando acontece isso, há regras de detecção para pegar esse tipo de autenticação, e se você fizer isso, você vai acabar com todo o seu acesso ali, vai acabar perdendo acesso a essa conta e vai ser bloqueado. Então, utilize VPN, utilize máquinas de túneis, como proxy, para você autenticar exatamente da localidade onde esse colaborador, onde a empresa exista, para que você tenha ali a sua autenticação tranquila, não seja bloqueada e consiga explorar e maximizar o seu acesso dentro do ambiente. Tá? E aqui eu deixo meu encerramento para vocês e agradeço a oportunidade aí. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, podem me chamar. Lá no início eu deixei o meu LinkedIn e fiquem à vontade para estar falando aí. Isso aí, obrigado pela apresentação aí. Você dá tempo de responder algumas perguntas aí para quem? Podemos conversar. É que já teria passado do horário, mas você que sabe aí, cara. Fica à Como a vontade. gente estourou o horário, tudo bem se umas 3 perguntinhas só? Pode ser. Também fica disponível no LinkedIn, Instagram, fique à vontade aí depois. A gente pode conversar. Só mandar no chat, pessoal. Qualquer dúvida que tiver. Sem perguntas. Estamos esperando, né? Olha lá, alguém mandou uma pergunta grande ali, ó. Com a crescente adoção de soluções como Anti-Malware Interface e a produção de credenciais no Windows, vemos um movimento das técnicas de evasão para o domínio da memória e do hardware. Na sua visão,
Como as equipes defensivas podem começar a se preparar para essa batalha em um nível mais baixo? Cara, eu não falo sobre Blue Team, tá? Embora eu conheça um pouco, mas eu evito de dar dica para time adversário. Ele já tinha feito uma pergunta anterior, a gente acabou passando, deixa eu fazer agora. Uma das principais funções do CIEM é a correlação de eventos. Como um atacante pode explorar a própria natureza barulhenta de um ambiente monitorado e a potencial fadiga de alertas da equipe defensora para ofuscar suas atividades, sem necessariamente desativar os logs? Vamos lá, eu comentei sobre a fase do Nmap ali, que você consegue manipular os logs, né? Então, é algo que você vai pegar com um feeling ali durante a exploração e conforme você for executando. Por quê? Quando a gente gera log, há momentos que é impossível não ter uma detecção. Impossível. É fácil do analista Blue Team trabalhar. Praticamente a detecção vem padrão dentro do CIEM. E você consegue manipular alguns elementos desse log. Né? Você consegue bagunçar a cabeça do analista. Você vai em um host, só que não é aquele host, você tenta autenticar nele, depois você vai para outro, para justamente tentar desviar o analista ali do objetivo seu, né? De fato, você pode utilizar máquinas de terceiro dentro da rede. Como eu disse sobre o decoy, né? Que é ali você setar o IP, que você pode fazer o scan ou suas atividades, cara, você consegue utilizar isso para você setar não exatamente como eu disse sobre o DNS, mas você consegue pegar um IP legítimo, né, na rede. Você pega um IP de um host dentro da rede e começa a utilizar ele como ponte para fazer as coisas, ao invés de utilizar o seu próprio. Né? Então, você consegue utilizar essa quantidade de alertas, esse falso positivo, para fazer um deception no analista. Né? Ao invés do Blue Team fazer um honeypot e um deception com você, você que faz com o analista e acaba bagunçando a cabeça dele para análise. Bem, deixa eu ler aqui a última pergunta do Heitor e o Rian ele levantou a mão. Aí a gente vamos fazer essa sessão aí depois dessa última pergunta do Heitor, vai ter a do Rian e a gente encerra. Vamos lá. Em um ambiente de Threat Intelligence, onde assinaturas e IOC são compartilhadas rapidamente, como um atacante persiste? Você vê um movimento em direção a uma personalização maciça de ferramentas e técnicas para cada ambiente, tornando a assinatura genérica menos útil, ou a chave ainda está na velocidade de adaptação durante a operação? Cara, hoje você gera malware que a cada compilação ele vai te dar um hash e um conteúdo totalmente diferente. Né? Existem várias técnicas disso e praticamente não existe IOCs quando a gente fala verdadeiramente de uma operação ou de um ataque. Por quê? Porque hashes a gente modifica, cada execução dá um hash diferente. Cada payload, cada comunicação pode ser diferente. Não é fixo essas coisas, vamos dizer assim. E quando a gente fala de compartilhamento de IOCs pela comunidade, de CTI, de Threat Intelligence, cara, a maioria praticamente faz um compartilhamento ruim. Eles não validam 100% o que está compartilhando, e acaba por cometer erros. E esses erros causam falsos positivos, que de novo a gente entra na roda da fadiga de alerta e de falso positivo, que acaba impedindo o Blue Team de trabalhar de verdade, né, por causa desse falso positivo. Algo que eu posso te falar exatamente que foi algo que eu vi, que eu passei, que eu vi alguém fazendo, a gente teve uma operação onde o analista Blue Team compartilhou o IOC do Bash, o hash do Bash, do Linux, e bloqueou esse Bash, esse hash no CrowdStrike. Inúmeras máquinas foram perdidas. Né? Então, esse serviço de compartilhamento, ele ainda tem que amadurecer muito para chegar no nível de uma operação de verdade, e além de amadurecer, praticamente o Red Team ele não vai conseguir ser medido por isso.
porque o pessoal consegue modificar isso a cada script. A cada script sai diferente, a reverse shell, o beacon de C2, o malware, o agente, ele não sai igual, né? E se sai igual, tá errado. É isso, então. Agora, finalizando, eu gostaria de passar o microfone para o nosso chefe de setor de relações, que é o Rafael, que ele tem umas palavrinhas para dar. Oi, pessoal, tudo certo? Conseguem me escutar? Perfeitamente. Pois queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui, do Francisco, de ter aceitado o nosso convite. A Lix é uma iniciativa muito nova, assim, aqui na Unicamp, a gente começou esse ano, e a gente não esperava já estar fazendo eventos assim, online, a gente chegou a ter 100 pessoas simultâneas, assim, muitas emoções aqui, realmente, trazer um profissional assim tão qualificado que nem o Francisco aqui para falar com a gente. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por estar aqui e vocês comparecendo nessas nossas iniciativas. A gente vai tentar sempre fazer coisas online assim para justamente ser algo voltado para a comunidade, que é isso que a gente busca, não ser algo não só nichado para a gente, estudantes, que é uma coisa que a gente vê que falta bastante na universidade, que é falar sobre cibersegurança e fazer esses eventos aqui abertos para vocês. E, enfim, queria convidar também vocês, né? Como vocês podem ver, isso daqui é a primeira palestra que está vindo, o nosso festival de segurança ofensiva. E na semana que vem a gente vai ter o Vinícius Vieira com uma palestra super bacana também sobre OPSEC. Então eu espero vocês lá, pode marcar a gente lá no Instagram, no LinkedIn, a gente tem nossas redes sociais, nosso site. Segue a gente para a gente conseguir crescer cada vez mais e entregar conteúdo de qualidade para vocês, viu? Queria agradecer muito vocês por hoje. Obrigado, viu, Francisco? Valeu, meu caro. Obrigado pelo convite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado Boa aí, noite. Francisco. Tenha uma boa noite. Uma boa noite aí todos que participaram e agradecemos bastante. Boa noite, rapaziada. Valeu pela presença aí. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, galera. Boa noite. Valeu.